Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu grupo, composto pela Beatriz Tavares e Beatriz Pinheiros, vamos apresentar sobre a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Vamos abordar o nascimento, as características, o motivo da criação, a função, o local onde a sede da ONU fica aqui no Brasil e quais são os motivos alegados pelas pessoas que são contra a extinção da ONU. Então, a ONU, ela nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, em 19 de agosto de 1945. Dezenas de países tomou a vida de milhões de seres humanos que existiam na comunidade internacional num sentimento generalizado de que era necessário encontrar uma forma de manter a paz entre todos os países do mundo. Porém, essa ideia de criar a ONU, ela não surgiu de uma hora ou de um dia para o outro. Foram necessários anos de planejamento e várias discussões antes desse surgimento. Esse nome, Nações Unidas, foi concebido pelo presidente dos Estados Unidos, na época, que era Franklin Roosevelt, e ele utilizou pela primeira vez na Declaração das Nações Unidas, que foi em 1º de janeiro de 1942, quando os representantes de 26 países assumiram o compromisso de seus governos contribuírem lutando contra as potências do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. As Nações Unidas, então, ela começou a existir oficialmente mesmo em 24 de outubro de 1945, após a retificação da Carta da China, dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido, e também da ex-União Soviética. E a maioria desses signatários, eles comemoram no dia 24 de outubro o Dia das Nações Unidas. Aqui tem algumas características da ONU, que ela quer manter a paz, ela quer que há uma cooperação entre as nações, então entre o mundo inteiro. Também ela quer contribuir para a solução dos problemas de caráter econômico, social, cultural e humanitário. E ela quer que há um centro de harmonização entre todos os países. Então, o motivo pelo qual a ONU foi criada é porque após a Segunda Guerra Mundial houve muitas mortes, muitas destruições. Então, a intenção era de impedir outro conflito como aquele. E na altura da sua fundação, a ONU tinha de 51 Estados-membros, mas hoje em dia são 193 membros da ONU. Irei falar sobre as principais funções da ONU, que a primeira ela é responsável por medir os conflitos entre os países. O segundo é que ela é disseminar a cultura e a paz entre as nações. O terceiro é defender o respeito aos direitos humanos. E o quarto é promover o desenvolvimento sustentável e econômico dos países e a cooperação entre eles. Então, essas são as funções mais que a ONU ela sempre segue no seu andamento. Bom, o local da sede principal que temos da ONU, ela está localizada em Nova York, nos Estados Unidos, e o local da sede no Brasil da ONU, ela se localiza em Brasília. Porém, existem outros estados que têm essa sede, que, por exemplo, no Rio de Janeiro e em Salvador. Bom, e quais os motivos alegados pelas pessoas que são a favor de sua extinção? Em uma notícia, o presidente Bolsonaro ele disse que irá tirar o Brasil do Conselho da ONU
E essa notícia também dá 3 motivos por causa desse comentário que ele fez, que foi o seguinte, que há mais ou menos 2 anos falei em uma entrevista que já teria tirado o Brasil do Conselho dos Direitos Humanos, da ONU. Não serve para nada essa instituição, que é uma reunião de comunistas, de gente que não tem qualquer compromisso com a América do Sul, pelo menos. Então, esse foi um dos comentários que Bolsonaro fez contra a ONU. Aqui o primeiro conselho que a notícia fala, que é o conselho que está tomando de forte fiéis anti-Israel. Então, no Israel está acontecendo algumas coisas que o critério da própria carta que foi enviada pelo Conselho dos Direitos Humanos, a ONU, ela expediu 135 soluções críticas do país e metade dela foi contra Israel. O segundo é o conselho que se chama de Direitos Humanos, mas está cheio de ditaduras. Então, esse segundo conselho, ele fala que, segundo a ONU, para escolher os países que servem para o quadro atual do conselho, de como é reunido, ele leva em consideração a contribuição dos estados candidatados na produção de proteção dos direitos humanos, bem como seus compromissos e promessas voluntárias a esse respeito. Que desse modo não apresenta, porque os estados são 40, e temos 47 estados que hoje são membros do Conselho e 14 são considerados nações não livres. Então, esse é o segundo conselho que é contra a ONU. E o último conselho fala da prática da perseguição seletiva silenciada diante. Então, o último conselho, que é o conselho da prática da perseguição seletiva, selecionando diante a violação grave dos direitos humanos, que até um comentário de um dos embaixadores da ONU fez, que ele é dos Estados Unidos, que ele afirmou que damos esse passo porque o nosso comprometimento não nos permite continuar fazendo parte de uma organização hipócrita, autocêntrica e faz gozar dos direitos humanos. Então, um dos embaixadores da ONU dos Estados Unidos diz sobre esse desrespeito que a ONU tem entre as pessoas. Essas são as fontes do nosso trabalho. A notícia que acabei de descrever, ela tá no primeiro tópico. Então, essa foi a nossa apresentação e muito obrigada pela atenção.